Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí, seguir com a nossa aula de sociologia? Vamos lá, né? Então, aulas bastante embasadas, né? Eu uso aí o livro do Giddens, tá, pessoal? Sociologia, certo? Então, é sempre bom a gente falar, né? A gente embasar nossas aulas, certo? Em livros, em pensadores bacanas, pensadores aí que têm uma credibilidade, né, na academia, tem uma credibilidade aí no mundo inteiro, tá, pessoal? Então é sempre importante a gente fazer isso aí, certo? Então vamos lá, né? Vamos seguir, vamos falar um pouquinho, vamos desenvolver um pouquinho mais o nosso pensamento, tá, a respeito da sociologia, certo? Eu lembro que na última vez aqui que a gente estava junto, né, eu desenvolvi com vocês, pessoal, falei um pouquinho do Marx, né, falei um pouquinho do Weber, comparei ali alguns pontos, né, essenciais entre os dois, certo? Eu falei um pouquinho das diferenças entre os dois e eu coloquei no finalzinho do vídeo, a gente estava falando das perspectivas, né, das novas perspectivas que existem aí, que acabaram adentrando no século XX, né, e século XXI também, certo? Então eu vou falar um pouquinho aí dessas perspectivas, tá? Nesse vídeo vou começar falando para vocês um pouquinho disso aí, tá? E aí na sequência a gente vai falar, aí nos próximos vídeos a gente vai dar mais espaço aí para essas novas tendências, tá? Vou continuar falando para vocês aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir, tá? Então, né, pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho hoje, tá? Vou comentar, né? Vou introduzir vocês ao pensamento conhecido aí como pensamento pós-moderno, tá? O que seria esse pensamento pós-moderno, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do Michel Foucault, né, que foi um dos grandes, um teórico francês, né, que nasceu aí em 1926 e morreu em 1984, né, e que deixou aí um grande legado, né, para essa teoria aí do pós-modernismo, né, da pós-modernidade, né. Ele é uma referência, né, quando se trata dessas questões, tá? Questões que são sempre trazidas, né, para o debate, certo, pessoal? Elas acabam ajudando a gente a se situar nesse mundo que muitos desses teóricos chamam de mundo pós-moderno, certo? É uma concepção que veio, né, aí do final do século XX, tá? E veio aí, então, ela existe ainda, né, nessa concepção atual, tá bom, pessoal? Então, o que o Foucault fez, né? O Foucault, lá nos seus estudos, né, pessoal, o que ele fez, né? Ele tentou ilustrar as mudanças de compreensão, né, que separariam o pensamento do nosso mundo moderno daqueles das eras passadas, certo? Então, o que ele fez, né? Em seus textos, pessoal, ele desenvolveu vários temas, certo? Várias ideias, tá? E ele, nesses textos, né, que ele escreve sobre o crime, sobre o corpo, né, sobre a loucura e sobre a sexualidade, né? Então, o Foucault ele vai analisar a emergência do que ele chamou de instituições modernas, certo, pessoal? Como as prisões, os hospitais, as escolas, tá? E essas instituições, na visão do Foucault, desse teórico francês, tá? Tiveram um papel crescente, né, em controlar e monitorar a população social, certo? Então, essa é a ideia que ele desenvolve, né? Então, ele vai desenvolver temas, certo? Que a gente acabou de falar para vocês, e vai relacionar esses temas, né? Vai relacionar esses temas com as instituições que passaram a surgir no mundo moderno, certo? E essas mesmas instituições passaram, como ele fala, né, a controlar e a monitorar as pessoas, aí como eu falei, certo, pessoal? Então a teoria do Foucault ela caminha nesse sentido, né? Ele e as ideias que ele desenvolve, né, são ideias importantes que ele desenvolveu sobre a relação entre o poder, né, que é um assunto que a gente vem tratando, tá? Entre o poder, a ideologia e o discurso, certo? No que diz respeito aos sistemas organizacionais modernos, tá, pessoal? Então, para ele, né, ele fala que o discurso, o papel do discurso, né, da fala, é central ao seu pensamento, tá? É muito importante. Por quê, né? Porque o discurso ele tem muito a ver sobre o poder e o controle da sociedade, né? Certo? Então é nesse sentido, tá, pessoal? Bom, o que ele mostra, por exemplo, né?
Ele mostra, né, ele mostra aí como, de uma forma inclusive até dramática, né, ele mostra como os discursos, por exemplo, da loucura, né, foram mudando, sobre a loucura foram mudando de um período lá da Idade Média até os dias atuais. Tá? Então, na Idade Média, ele fala assim que os loucos, né, não eram vistos como são hoje, obviamente, né? Eram considerados pessoas inofensivas, né? Muitos acreditavam que eles tivessem um dom especial, né, um de percepção, tá? O que aconteceu? Nas sociedades modernas, pessoal, a loucura, né, esse conceito de loucura, foi moldado por um discurso medicalizado, que enfatizaria, segundo Foucault, a doença e o tratamento. Vocês percebem? Então, o que ele faz? Através de um tema que ele pegou, né, um tema muito comum aí na obra do Foucault, é a loucura, né? Ele vai buscar entender o processo de construção desse discurso, né, sobre a loucura ao longo dos tempos, certo? Então, ele compara o discurso lá na Idade Média nos dias atuais, certo? Como vocês puderam ver aí, tá? Então, o Foucault ele fala, né? Segundo Foucault, o poder, ele vai atuar por meio do discurso para moldar a postura das pessoas em relação aos fenômenos, como o crime, a loucura, né, a sexualidade, certo? Então essa é a temática dele, né? E esses discursos, né, os discursos, né, poderiam ser usados, pessoal, como instrumentos poderosos, né, para restringir maneiras alternativas de pensar, falar, tá? Então o conhecimento se torna uma força de controle, certo? Então a ideia é a seguinte: existe um discurso, né, no caso aqui um discurso sobre a loucura que eu comentei com vocês, e esse discurso acaba sendo institucionalizado por médicos, por exemplo, por psiquiatras, né, que vão estabelecer a ideia sobre o que é loucura, certo? E essa ideia ela vai prevalecer numa determinada sociedade de forma imperiosa, de forma imperativa, sobre as demais ideias que se teriam sobre um tema, sobre uma ideia, certo? Então, essa ideia imperativa, né, imposta aí por essa comunidade médica, no caso, exerceria uma força, né, um controle não só sobre os demais discursos, né, a respeito de um determinado assunto, mas também um controle sobre a própria sociedade, certo? A força do controle, tá bom, pessoal? Essa é a ideia aí do Foucault, tá? Então, é, é um tema aí proeminente, né, nos trabalhos, nos textos do Foucault, é a maneira como o poder e o conhecimento estariam ligados às tecnologias de vigilância, fiscalização e disciplina. Tá? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Né? O discurso, certo? O poder e o conhecimento, na visão dele, delimitariam a forma como as pessoas deveriam se relacionar, tá? Ou melhor, delimitariam tecnologias, né, de vigilância, fiscalização e disciplina. Ou seja, o discurso fiscalizando, o discurso a todo momento implementando a vigilância, a fiscalização e a disciplina, tá? Então, pessoal, a nova abordagem do Foucault em relação à teoria social, né, na verdade, as teorias sociais, elas se opõem, né, ao consenso geral sobre a natureza do conhecimento científico, certo? É uma ideia importante e interessante, tá? E o que ele fez, né? Essa abordagem que ele lança a mão, conhecida aí como arqueologia do saber, certo, pessoal? Ela teria que buscaria tirar sentido do presente, buscando aí no passado, tá? Então, o Foucault, ele atacava o presente, certos conceitos, as crenças, estruturas tidas como dados, certo? Então, que são praticamente invisíveis, segundo ele, porque não são familiares, certo, pessoal? Então, essa é uma ideia importante, tá? Ele tentou fazer o quê? Revelar as premissas por trás de nossas crenças e práticas atuais, tá? E tornar o presente visível, acessando-o a partir do passado, certo? Então, é uma ideia bastante interessante, por quê, né? Porque ele vai focalizar as nossas crenças, por exemplo, né? Então, a gente vai ver que as pessoas detêm hoje no presente determinadas crenças, modos de vida, concepções sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade, sobre o seu comportamento, certo? E o que ele faz aí? Ele vai buscar no passado, certo? Uma forma de entender por que as coisas se tornaram desse jeito, certo? Por que as pessoas, então,
tem essa relação muitas vezes com o corpo, com a sua sexualidade, certo? No presente. Então ele vai buscar no passado. Isso que é a arqueologia do poder, né? É buscar no passado as relações, né? Entender como e por que se estabelecem as relações no presente, tá? Entretanto, pessoal, ele não estabelece, na verdade, aí, né, entretanto, não podemos ter teorias gerais sobre a sociedade. Né? Não, ele não estabelece teorias gerais, amplas, né? Eu vou falar isso melhor, tá? Sobre a sociedade, o desenvolvimento social ou a modernidade. Né? Podemos ter apenas fragmentos deles, certo? Então, isso é muito interessante, tá? Essa ideia, pessoal, que ele vai desenvolver de que não são possíveis estabelecer, né, grandes teorias gerais, certo? Que iniciaram, por exemplo, lá em fins do século XVI e continuam até hoje, certo? Ele fala que isso não existe, certo? Para ele é importante analisar fragmentos de determinadas sociedades, tá? Daí é uma ideia que ele desenvolveu bem bacana, pessoal, que é a descontinuidade, né? Essa ideia do descontínuo, que seria necessário analisar somente peças, né? Somente pedaços de fragmentos passados, tá? Então, o que vai acontecer, né, pessoal? Ele vai tendo por base essa lógica, né? Ele vai dar um giro, né? Ele vai dar não só ele, né, mas outros pensadores também vão buscar um outro entendimento um outro entendimento da teoria social, certo? Então, o que vai começar a acontecer? Desde os anos 80 do século passado, aí do século 20, certo? O que vai acontecer? A noção conceitual das grandes narrativas explicativas, né, ou metanarrativas, elas vão começar a perder um pouco o sentido. Né? O que são as metanarrativas? São concepções gerais, certo? Da história ou das sociedades que façam algum sentido. Então isso vai começar a perder força. Tá? Então, que é o que eu acabei de dizer para vocês, né? Aquelas grandes explicações teóricas sobre o passado e o presente, tentando buscar uma relação de continuidade entre o passado e o presente, para esses teóricos aí pós-modernos, e o Foucault é um deles, vai perder um pouco o sentido essa abordagem, tá? Então, como eu falei, não existiria, por exemplo, uma noção de progresso, né, que permearia todas as sociedades. Certo? Então, por exemplo, aquela ideia de que o Marx, né, falou de que o mundo estava fadado aí no século XX ao socialismo, na visão aí desses teóricos pós-modernos, isso não pode ser levado em conta, tá? Porque não tem essa noção de continuidade entre uma coisa e outra, certo? Então, na visão desses teóricos, pessoal, a sociedade pós-moderna ela seria altamente pluralista e diversa, né? Então, não existem grandes narrativas para explicar uma determinada coisa, certo? As pessoas hoje, certo? Elas têm contato com muitas ideias e valores, né? E tudo num fluxo constante, certo? Então, essa é a noção inicial que a gente tem que ter sobre a teoria dos pós-modernos aí, tá bom? Então, recapitulando, tá? A pós-modernidade, essa teoria pós-moderna, é uma teoria que ela busca entender questões do presente, tá? Questões atuais, crença, religião, sexualidade, voltando para o passado. Né? Nesse sentido que o Foucault, né, que é esse teórico, um dos teóricos mais importantes aí da pós-modernidade, ele vai buscar uma arqueologia do saber, certo? Só que para ele não existem grandes continuidades, né, de explicação aí, certo? As grandes narrativas, as metanarrativas, né, que são teorias gerais explicativas de uma determinada sociedade, para eles não, para esses teóricos, elas não têm muita força, elas não explicam tudo, certo? Então, o que o Foucault vai fazer nessa arqueologia? Ele vai buscar fragmentos de sociedades passadas, né, pedaços de sociedades passadas, né, explicativos ali, e a partir desses fragmentos, né, mostrar exatamente fazer uma relação do passado com o presente. Essa é a arqueologia, é um papel, é um processo de analisar ali, né? Um arqueólogo, que ele faz? Ele estabelece um sítio, certo? E ele vai fazer o que naquele sítio arqueológico? Ele vai buscar ali uma relação, né? Vai tentar entender ali como que aquela sociedade viveu, né? A partir daquele sítio arqueológico e tentar fazer alguma relação com o presente e tal. É exatamente isso que o Foucault faz, né? É uma arqueologia do saber. Então, a história, né, as narrativas, elas já não são gigantescas, certo? Existe uma crítica ferrenha do Foucault, né, com relação à ideia, por exemplo, que eu falei para vocês, de que toda a história caminharia para o socialismo ou ao progresso,
certo? Isso foram construções do século XIX. A pós-modernidade traz outras questões, certo? Que não é exatamente essa. São questões fragmentadas, são questões teóricas fragmentadas, são questões que muitas vezes, né, pessoal, não tem espaço para grandes processos, tá? Mas devem ser analisadas o quê? De uma forma descontínua e de uma forma pontual, certo? Então, existem muitas ideias, muitos valores que estão presentes na sociedade, isso é muito, existe um fluxo constante, tá? Na próxima aula eu vou falar para vocês um pouco das mídias, né? Como que as mídias, as redes, né? As mídias no geral, né? O fluxo de informação atuou nesse processo, tá, pessoal? E aí a gente vai seguir, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo, a gente se vê então numa próxima, beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem, obrigado pela inscrição no canal, a gente se fala. Tchau, pessoal, até mais.